Doenças de pele e alergia ultimamente incomodam muito a população. Com o aumento do calor, essas ocorrências têm aumentado. E para discutir esse assunto no Alesp em Pauta de hoje, eu recebo dois convidados. O Dr. Mário César Pires, que é médico dermatologista do Hospital do Servidor Público, e o Dr. Fernando Luiz dos Santos Lopes, que é médico dermatologista e tem especialidade em home care. Também eu recebo via Zoom, na plataforma, eu recebo a psicóloga Carla Roberta Moreira da Silva, que é mestre em gestão de sistemas de saúde. Nós vamos explicar e entender como é que funciona o tratamento dessas doenças no nosso sistema de saúde. Para dar início, a essa discussão, que é muito importante, hoje em dia quem não tem, uma doença de pele, e cada vez mais a conscientização ao tratamento se torna importante. Dr. Mário César, muito obrigado por aceitar nosso convite, por vir aqui na Assembleia Legislativa explicar um pouquinho sobre essas doenças. O senhor vai falar da dermatite atópica. O que é, como ela se apresenta, como eu posso identificar, se eu tenho uma dermatite atópica, qual que é tudo, o raio-x dessa doença. Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Só falando então um pouquinho, eu gostei do que você introduziu agora, antes da dermatite atópica, você falou quem não tem uma doença de pele. Uma das coisas que me inspirou a fazer dermatologia foi na primeira aula de dermatologia no 4º ano, o meu professor, Fernando de Almeida, pegou e perguntou para os alunos, quem aqui nunca teve um problema de pele? Tudo aluno com 19 e 20 anos, ninguém levantou a mão. E quem teve um só? Sempre teve mais de um, então é isso. Voltando propriamente para a dermatite atópica, o nome dermatite atópica vem do grego, que significa fora do lugar, doença estranha, que é muito complexa. O diagnóstico é clínico, Guga. A gente, pela análise clínica, os exames laboratoriais só auxiliam. E é caracterizada principalmente por uma coceira intensa, que pode ser contínua ou recorrente. E as lesões de pele são do tipo que nós chamamos de eczema. Pode ficar vermelha, ter secreção e vai variando de acordo com a idade. Isso é o típico da dermatite atópica. No bebê, até por volta dos 2 anos de idade, principalmente as lesões no rosto e um pouco nos braços. A criança maior, de 2 a 12 anos, as lesões já vão tendendo a ficar mais nas dobras, porque ele coça quando transpira, e aí vem a história do calor, a transpiração vai gerar uma coceira, nós vamos discutir isso mais adiante. E aí vão tender a ficar na dobra do braço, na dobra da perna, mas pode estar em outros lugares também. E na idade adulta, se persiste para a idade adulta, cerca de 70% melhora na adolescência, mas os que ficam para a idade adulta continuam nas dobras, mas também vai acometendo outros lugares. Então depende da fase para você identificar. Um diagnóstico mais clínico mesmo. Agora, doutor Fernando, eu sei que o senhor tem especialidade aí na visita domiciliar. A gente sabe que esses pacientes são muito vulneráveis, a tudo isso. A gente sabe que no Brasil também políticas públicas para atender esses pacientes cada vez mais são necessárias e urgentes. Qual que é o cenário? Porque o senhor faz a visita, o senhor me explicar nos bastidores como clínico geral, mas o senhor tem esse diferencial que é o olhar para as doenças de pele. Como é que é o cenário no paciente que fica na cama, o paciente crônico, muitos casos o paciente que precisa dos cuidados paliativos? O perfil de paciente de atendimento domiciliar, eles são os extremos da vida, os recém-nascidos, as crianças que tiveram alguma complicação durante o parto ou alguma síndrome genética, que dependem de dispositivos, às vezes ventilação mecânica, gastrostomia para se alimentar, ou os idosos, que por perda de funcionalidade tornam-se acamados, restritos ao leito, e aí tem dificuldade de acompanhamento na rede credenciada, seja ambulatório, hospital, tudo isso. Esses pacientes acamados, eles modificam um pouco o perfil de peso, de pressão sobre a pele. Então, fazendo um contraponto à dermatite atópica, que não é uma doença prevalente nesse perfil de paciente, a gente tem outras dermatites que são dermatite de contato ou lesão por pressão, que são doenças de pele que acabam ocasionando mais no paciente que está em atendimento domiciliar. Complementando isso, por exemplo, as doenças de pele, como escaras, por exemplo,
elas têm tratamento, elas vão e voltam. Eu já ouvi falar que tem um cunho infeccioso também. Como é que se analisa isso? Elas têm cura? Sim, claro. A lesão por pressão, ela tem origem multifatorial, né? Ela acontece mais nas regiões onde a gente tem pressão óssea sobre a pele, e aí isso causa uma isquemia local, que inicialmente aparece só com uma vermelhidão e pode até fazer tunelização, lesões profundas, até osteomielite, que é a infecção óssea, né? Todos esses estágios, que pode ser desde o estágio 1 até o estágio 4, todos eles têm tratamento, cada um específico para o seu estadiamento. Alguns momentos a gente pode fazer terapias modificadoras tipo vácuo, debridamento cirúrgico, tratamento com antibiótico caso tenha alguma infecção óssea ou cutânea prevalente, mas além disso, mudança de decúbito, manter um ambiente limpo e seco, a nutrição adequada desses pacientes faz com que esse tratamento seja otimizado e também a recidiva dessas doenças seja prevenida. Legal, quero apresentar agora e a primeira participação da Carla Roberta Moreira da Silva, que é psicóloga, né? Onde entra, né, a psicologia nas doenças de pele? Aí eu te faço uma pergunta, né? Pergunta extremamente leiga. O psicológico influi nas doenças de pele? Como é que funciona isso? Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E existe uma relação estreita entre os problemas emocionais, né, de cunho psicológico, com os problemas de pele. Só para vocês terem uma ideia, gente, a pele é o nosso maior órgão e é um órgão de contato. Então, ela é muito sensível aos estímulos do ambiente externo, mas também àquilo que acontece dentro da gente. Em relação ao ambiente externo, por exemplo, quando a gente sente frio, a gente fica arrepiado, quando a gente sente calor, a gente sua. E quando a gente é acometido por situações crônicas de estresse, ansiedade, depressão, a pele costuma responder, costuma manifestar sintomas. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 30% a 50% dos problemas dermatológicos tem também uma relação aí com os problemas psicológicos, transtornos psiquiátricos, enfim. Legal, importante a gente trazer esse dado para o nosso telespectador. E aí eu vou uma pergunta que é importante, acho que os dois podem dar o seu complemento, né? O calor, ele atrapalha, ele faz com que essas doenças evoluam? A gente conversava nos bastidores, eu já ouvi sim e não. E aí eu quero entender, né, esse limiar aí. Primeiro, o doutor Mário. Ótima pergunta, né? O atópico, ele tem vários fatores encadeantes. Como eu falei, é uma doença complexa. Ele pode piorar em qualquer época do ano. O calor, sim, por isso que ele coça quando transpira. Se a gente tem mais calor, você vai transpirar mais. E hoje já está comprovado o porquê disso. Porque o atópico, ainda ontem uma paciente me contou que é exatamente o que acontece com ela, parece que ele transpira menos, porque uma parte desse suor vai para a derme, entra em vez de sair. E aí irrita terminações nervosas que a gente tem na pele e provoca a coceira. Então, são situações que realmente ele pode piorar. No inverno ele vai piorar porque o tempo fica mais seco, ele usa mais roupa que pode irritar a pele, coisas assim, banho mais quente, demorado, que também prejudica. E o estresse entra nisso também. Foi ótimo o que a Carla falou. Eu trabalho com psicólogos, orientei um mestrado de uma psicóloga, que ela viu os índices de ansiedade e depressão em pacientes com dermatite atópica. Ansiedade foi 96%, Carla, muita gente. Depressão, 60%. Está publicado na revista da Sociedade mesmo esse trabalho. E então, são várias coisas. Não dá para você... Não é que o calor, lógico, o calor é muito importante, sem dúvida. Mas não dá para você dizer, olha, é só o calor, no inverno ele vai melhorar. Pelo contrário, ele também pode piorar. E esse grau de piora no calor varia de paciente para paciente, mas todos os atópicos vão reclamar para você, olha, se eu transpiro muito eu começo a coçar. Então, ele está lá na academia, está transpirando, vai coçar, tal. Agora, só deixar bem claro aqui, não estamos falando de sol. Sol, para atópico, para algumas dermatites, ele é tratamento, a gente faz até fototerapia. É a transpiração que é o problema, então não é exatamente a questão de tomar ou não sol. Obviamente, se você tomar muito sol
ficar muito transpirando, você vai acabar coçando porque ficou muito tempo no sol. Agora, muito legal, né, cara? Essa interação tem, eu trabalho com essa parte, a pele mostra a gente para o mundo exterior. E são derivadas embriologicamente do mesmo lugar. Então, toda doença de pele, eu acho, piora com o emocional. E o emocional piora quase todas as doenças de pele. Vitiligo, psoríase, dermatite atópica, líquen plano e por aí afora. Até o câncer de pele tem uma relação também com o sol, tudo, mas o estresse também vai influenciar sim. Muito obrigado pela pergunta. Agora, doutor Fernando, importante a gente vou ir para o seu lado, né, as visitas que você faz. Os seus doentes, eles pioram muito com calor, eles têm uma chance maior de desenvolver vários tipos, né, de lesões pela questão do calor. Como é que você analisa esse cenário? O problema não está na estação, né, mas sim nas complicações que elas trazem para o nosso organismo. No domicílio a gente sempre orienta a manter o clima mais fresco e ameno possível, né? Sempre controlando com ventilador, ar-condicionado, quando essa é uma possibilidade para o paciente e para a família. O suor, como o Dr. Mário falou, ele é prejudicial, né? Porque ele é uma forma do nosso corpo controlar a temperatura, mas ele traz prejuízos aí à nossa pele, né? Estimulando o prurido, também estimula infecções fúngicas, quando a gente não tem controle adequado da umidade. Então, tudo isso afeta a nossa pele, inclusive do paciente acamado. E aí, Carla, é muito interessante a gente conversar sobre alteração psicológica, né, desses pacientes dermatológicos, porque de fato essas doenças crônicas que têm vários episódios de agudização, elas afetam muito a qualidade de vida do paciente, né? Então elas permeiam nas interfaces entre as pessoas, nas atividades de vida diária, no uso de roupas ou alguns objetos que podem prejudicar e piorar essas agudizações. Então é muito interessante que quando o profissional acompanha esse paciente, ele sempre faça uma avaliação da qualidade de vida e sempre que necessário fazer essa intervenção multidisciplinar, não só com a psicologia, mas nutrição, o que for mais adequado para cada caso de paciente. Agora, é importantíssimo nessa ação multidisciplinar, como o doutor encaminhou, e é importante a gente conversar com a Carla, né? Eu vendo os doutores falar, eu vejo que você concordava com bastante coisa, né? Então é importante você dar o seu apontamento também. Sim, eu acho importante também, né, complementando aí o que os doutores disseram, enfatizar para as pessoas que estão ouvindo, porque às vezes elas se preocupam. Poxa, então eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou desenvolver necessariamente um problema de pele? Não necessariamente. E assim, gente, ansiedade, estresse, tristeza, isso faz parte da vida. Nós somos contingentes com os acontecimentos, né? Então tem coisas boas que acontecem e a gente responde emocionalmente a isso. Às vezes coisas ruins acontecem. Esse não é o problema. O que a gente percebe é quando aquela ansiedade já está cronificada. Então, há uma liberação maior de cortisol, adrenalina no organismo. Chega uma hora que o organismo não consegue lidar com isso. Isso pode manifestar sintomas de várias formas, mas na pele é muito comum. E, curioso, via de regra, o paciente não procura o psicólogo, né? Ele procura o dermatologista. Então, é muito importante haver, sim. Pode falar. Não, eu estou aqui ouvindo a tua colocação, pode continuar, pode seguir com a sua linha de raciocínio. É importantíssimo a gente fazer esse link, né, do psicológico com essas doenças. Sim, e até complementando, o impacto social que a pele traz na nossa vida. Gente, a pele é o que se apresenta para o mundo, tem a ver com a nossa aparência, com a autoestima, com autoconceito. Então, essa integração multidisciplinar é extremamente importante. Legal, uma consideração muito importante. Agora eu vou perguntar para os nossos médicos aqui presentes no estúdio, e a questão da hidratação da pele, né? O que isso influi? Quem tem uma pele mais hidratada, quem cuida da hidratação corretamente, ele vai ter uma pele melhor. E aí eu lhe pergunto, não só em questão das doenças, também previne o envelhecimento da pele. Como é que vocês analisam essa questão? Vou começar agora com o Dr. Fernando.
Ah, claro. A hidratação ela começa desde o momento da limpeza, né? O banho na temperatura adequada, então fria e morna, já diminui um pouco da perda da gordura da pele, né? Que faz a proteção dela. O uso de sabonetes neutros, né? Ou loções de limpeza menos abrasivas também protegem a hidratação natural da pele. Então, até o momento, a gente está falando da hidratação natural. Complementando com hidratantes de uso corporal ou facial, primariamente, eles devem ser utilizados após o banho, ainda com a pele um pouco úmida, que aumenta a absorção. Loções mais emolientes, mais concentradas, são mais indicadas para paciente que tem pele seca ou que necessariamente tem alguma doença que cause aí uma perda da barreira cutânea. E além disso tudo, né, Guga, lembrar da hidratação oral, né? Hoje a OMS preconiza que pacientes saudáveis tomem no mínimo 2 litros de água, né? Então, não só lembrar de passar o creme na pele e tomar um banho em temperatura adequada, mas também de se hidratar com bastantes líquidos. Quer dizer, aquelas pessoas que nos assistem que gostam de um banho quente já tiram um pouquinho isso da jogada, porque realmente ele é prejudicial para a pele, e aí a gente vê várias pessoas mesmo que saem do banho vermelha que nem tomate, né? Já é uma questão, uma reação, né? Se está vermelho, é que já deu uma inflamação local. E se está inflamado, bem possivelmente vai causar coceira. E aí a gente quer o máximo que essa coceira não desencadeie o ato de coçar do paciente. Porque aí vira um ciclo vicioso que é muito difícil de interromper, Guga. Então, essas medidas não farmacológicas, elas são fundamentais para os pacientes de doença de pele. E às vezes o paciente espera um tratamento farmacológico milagroso e se esquece um pouco dessas medidas não farmacológicas que são fundamentais para controle e não agudização desses pacientes. Doutor Mário, e a hidratação? O senhor já fez uma cara que tem uma grande importância aí. Sim, não, eu concordo. É uma linha de pesquisa também que a gente tem. A gente tem que separar a hidratação de uma pele saudável, numa pessoa que não tem uma doença, uma psoríase, uma dermatite, do paciente que tem doença. Como o Fernando falou, não é somente você passar o hidratante. Você tem que ter o banho morno, rápido, não demorar. E aí tem a questão conceitual. No Brasil a gente toma um banho mais demorado. Tem outra questão conceitual que a gente prefere sabonete sólido e não tem nenhum sabonete sólido adequado, na verdade, para a pele. O ideal são sabonetes líquidos por questão do pH, que tem de ser mais próximo da pele, que o nosso pH, na verdade, ele é ácido. E aí você não vai conseguir isso com um sabonete em barra, você vai ter o sabonete líquido. Aí entra o ato de enxugar, você não se coçar com a toalha, não usar toalha áspera, procurar palpar, então uma série de cuidados. E o hidratante, o ideal é passar logo após o banho. Excesso de banho também é ruim, ficar muito tempo, muitos banhos por dia também prejudica. Aí o europeu toma pouco banho, a gente toma mais banho, não é nem lá nem cá. Porque quando você está tomando banho, você está hidratando a pele, a água está entrando. Aí acabou o banho, o organismo entende, está muito molhado e aumenta a perda de água. Então ali é o momento ideal para você já passar o hidratante, e mesmo a pessoa sem doença vai ter uma coceira nas pernas, aí principalmente nos meses mais de inverno. E não esquecendo também a hidratação oral, principalmente idosos, crianças, aí tudo tem que lembrar de tomar água também. Agora você tocou no ponto do envelhecimento. Aí é outro assunto, né? O envelhecimento extrínseco, as manchas, as rugas mais finas, tudo é do sol. A gente vai ver que uma pele que toma mais sol, ela tem mais rugas do que uma pele, mais manchas do que uma pele coberta. A hidratação ajuda na pele, sim, vai ajudar pouca coisa, mas aí o principal vai ser a fotoproteção mesmo. Pode hidratar, mas tem que usar o fotoprotetor também. Legal, isso é importante a gente elencar. Agora, doutor Mário, é importante a gente falar, muita gente acha que a dermatite atópica é uma doença autoimune, ela não é. É legal a gente esclarecer isso. Ótima pergunta, tudo eu vou lembrando de pacientes, depois eu vou voltar no ganchinho da psicologia para a Carla aí, um caso concreto. Teve essa semana um paciente, nós temos um ambulatório de dermatite atópica, que tem um apoio da psicóloga também, tem grupo de apoio psicológico, paciente com dermatite atópica, psoríase, vitiligo, etc.
E veio um paciente que fez exatamente essa pergunta. Ah, não, mas como é autoimune, eu vou tomar imunossupressor? Eu falei, não. Uma coisa são doenças imunologicamente mediadas, dermatite atópica, psoríase, outra coisa são doenças autoimunes. A doença autoimune, você tem o autoanticorpo e tem lesão tecidual, dano ao tecido. Então é o lúpus, é a esclerose, a dermatomiosite, a doença de Crohn são doenças autoimunes. A dermatite atópica tem envolvimento imunológico, como muitas outras coisas têm o envolvimento do sistema imunológico, mas não dá para chamar de autoimune, não vamos assustar, não vai afetar o rim, não vai afetar órgãos internos, as associações internas com dermatite atópica, com asma, rinite alérgica, então cuidado nessa hora de não ter esse conceito. Uma coisa é imunidade, outra coisa é doença autoimune, não é uma doença autoimune, embora a gente use imunossupressor por outros motivos, né? Doutora Carla, e essa questão, né, da interação da equipe multidisciplinar, acho que isso hoje na medicina faz a diferença, né? Mas é importante, uma palavra que eu usei é interação, porque também se cada profissional achar que o seu caminho, né, é um só, não dá certo essa tal da equipe multidisciplinar, e aí eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Fazer um comentário que o Dr. Mário disse aí para a gente usar sabonete líquido. Eu aprendi, eu não sabia. Então, olha como a gente aprende também. Por mais que eu estude sobre o tema, eu estudo do ponto de vista psicológico, é muito importante. Vamos lá, equipe multidisciplinar. O que acontece, que a gente percebe? Os fatores psicológicos, problemas emocionais, eles não causam, né, esses problemas de pele, muitas vezes. Algumas vezes sim, mas eles agravam a situação. Atendendo, eu tenho experiência, né, na área clínica, atendendo pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, toque, transtorno de ansiedade social, transtorno depressivo maior. O que eu percebo? Que quando essas pessoas estão numa crise, estão psicologicamente mais afetadas pelo problema psicológico, essas situações de pele pioram. Atendendo pacientes com psoríase, por exemplo, é muito observável, é muito notório que piora quando eles estão em crise. E eles não fazem associação entre os problemas emocionais e os problemas de pele. Então, a gente precisa psicoeducar nesse sentido, melhorar a qualidade de vida. E muitas vezes, quem vai perceber isso, propõe um tratamento, um medicamento, não melhora, propõe outro medicamento, não melhora. Poxa, será que não tem aí um viés psicológico? Muitas vezes é o dermatologista mesmo, mas já aconteceram casos que eu encaminhei paciente para o dermatologista, porque são casos de escoriações, né, a pessoa fica ansiosa, deprimida, e ela causa lesões, mas não tem a ver com a dermatite atópica. Doutor Mário. Só complementando, como a Carla falou, a causa é genética e os fatores são todos desencadeantes, agravantes. E essa semana também, eu vou falando os casos mais recentes, mas eu tenho vários, um rapaz que está tomando imunossupressor, aliás, e piorou muito, veio muito ruim. Então a gente faz a consulta, a gente orienta, e eu troquei de medicação, depois ele vai para a colega psicóloga e no final do ambulatório a gente faz uma reunião para discutir os casos e tal. E aí, para o médico, muitas vezes, Guga, o paciente ele não fala as coisas totalmente, principalmente essas questões mais íntimas, mais do emocional, psicológico. Aí para a psicóloga ele falou mais detalhes. Ele é separado, a ex-esposa está com câncer de mama, aí ele está com a responsabilidade que não pode falhar na pensão, ele está para perder o emprego. Quer dizer, ele piorou por vários motivos, mas com certeza tudo isso que aconteceu, tem uma tia também com câncer, aí ele se abriu para a psicóloga, né, e é muito útil a gente ter essa interação, como você falou, esse ambulatório tem que funcionar, cada um tem que entender o seu papel, então o médico vai falar assim, eu vou dar um remédio mais forte. Tá bom, é uma parte, mas será que só eu dar o remédio mais forte eu vou resolver? Ele está com todos esses problemas de base que ele vai precisar resolver, ele queria sair do emprego, isso ele falou pra gente, né? Que ele está insatisfeito, mas você vai viver do quê? Você tem filho, tem pensão para pagar. Aí para a psicóloga ele ampliou essa discussão. Então a interação, sim, é muito importante e a gente procura fazer, a gente também tem na equipe fisioterapeuta,
que ensina técnicas de massagem, de relaxamento, reiki, aí umas coisas aí da medicina tradicional chinesa que também ajudam bastante. E ninguém é dono de tudo, né? A gente tem que sempre dividir as funções e as determinações. Muito importante todas essas colocações. E agora entrar no assunto antes da gente ir para um intervalo. Gostaria de saber de vocês as questões, por exemplo, ligadas, né, à ansiedade. Por exemplo, roer unhas pode causar doença de pele? Como é que funciona isso, doutor? O senhor que está mais acostumado com isso. Roer unha sim, né? Até comer esse cantinho da unha, né? Isso tudo causa várias inflamações do leito unguial, fazendo até a perda da unha mesmo, né? Roer a unha pode causar uma reação inflamatória que pode evoluir para uma infecção. O ato de coçar, deixar a unha muito grande, também pode causar escoriação e levar a microbiota natural da nossa pele a causar infecção. Mas, Guga, correlacionando o que o Dr. Mário e a Carla falaram sobre interação multidisciplinar, eu vejo muito isso no atendimento domiciliar, sabe? A gente vê os pacientes se queixando muitas vezes por um médico de uma coisa, para o fisioterapeuta de outra, para o psicólogo de outra. E aí, se a gente olhar só no nosso espectro e não entender que o paciente ele é uma associação de biológico, social, familiar e espiritual, a gente perde um pouco, sabe, da otimização do tratamento. Então, é muito bom que não só a gente encaminhe para o colega psicólogo, fisioterapeuta, mas que a gente faça esse contato telefônico para que eles nos liguem quando o paciente estiver em algum período de agudização, para a gente, de fato, manter uma relação que beneficie a melhora do paciente, sabe? Acho que isso é muito importante, queria complementar aí na contribuição de vocês. Importante, as colocações, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta e já a gente volta falando muito mais das doenças de pele, como o calor, como o emocional interfere em tudo isso. É rapidinho, a gente vai e volta. Estamos de volta, esse é o Alesp em Pauta, hoje falando de doenças de pele, como o calor influi nessas doenças e também as questões emocionais que são muito importantes também no desenvolvimento dessas doenças. E para isso eu tenho aqui nos meus estúdios profissionais que estão conosco aqui desde o começo do programa para analisar e debater, esclarecer a população de São Paulo sobre todas essas doenças, e é muito importante a gente discutir sobre isso. Estou com o Dr. Mário Sérgio, o Dr. Fernando e a doutora Carla, que é psicóloga também, veio aqui dar a pitada do emocional para o nosso programa. Agora a gente conversava no primeiro bloco, né, dos pacientes que roem a unha, né, pode causar lesões, o Dr. Fernando explicou bastante, mas agora é interessante o Dr. Mário explicar essa questão, que o senhor já teve experiências com isso também, que são bem interessantes para esclarecer a população, né? Dessa questão de roer a unha, de lesões... Exato, que o senhor me comentava nos bastidores. Sim, exatamente. Né? Não, existem casos em que aí a origem realmente é toda psicológica, o paciente esconde que está fazendo aquilo, ele está se machucando, está cutucando uma lesão, ele fala, não, eu não mexo. A gente chama isso de dermatite factícia, e são quadros psiquiátricos importantes. O cara, ele, por exemplo, ele arranca o cabelo e aí fala, não, eu não mexo, eu estou com alopécia, meu cabelo está caindo. Aí você vai ver nitidamente ele está arrancando. Chama tricotilomania, por exemplo. Né? O paciente, já chegamos, pacientes com úlceras grandes, feridas na perna, tudo, e depois de muito investigar, a gente concluiu que o paciente, ele acabamos descobrindo, né, pegava com lâminas mesmo, lâminas de barbear, e se autoflagelava, é um autoflagelo. São quadros muito importantes. Então, roer a unha é uma mania, é um quadro leve que a gente considera, mas tem quadros nesse aspecto
muito mais graves. E aí, diferente do que a gente estava falando antes, das dermatite atópica, psoríase e tudo, aí a origem realmente é um quadro psiquiátrico. Os psiquiatras tomam muito cuidado com esses casos e risco até de suicídio. Eu estava comentando com o Dr. Fernando também o caso de 2 crianças, um mais velho e um menorzinho. Aí a queixa é que o menor estava perdendo cabelo. E aí a gente investiga, faz isso, faz aquilo, não descobre nada. Aí uma hora eu pedi para os pais, deixa eu conversar com os 2 sozinho. Aí o menorzinho falou, ele come o meu cabelo. O mais velho arrancava o cabelo do menor e comia o cabelo do menor. Então o problema psiquiátrico era do mais velho, o mais novo não falava nada porque ele ia apanhar do maior, que era uma diferença de idade maior. Então são quadros que existem e são assim comuns na nossa clínica e às vezes difícil da gente diagnosticar. Legal, importante essa visão. E eu tenho um caso aqui que foi passado pela nossa produção, que o doutor Mário conhece bem, que é do Arthur Freire Ribeiro, de 41 anos. Ele mora em Itapecerica da Serra e convive com a dermatite atópica grave há 14 anos. Ele faz tratamento no Hospital do Servidor Público Estadual. Deixa eu até ler esse relato. Durante os períodos de calor, os sintomas eram mais intensos. À noite, era muito pior. A minha pele ficava mais irritada, eu sentia mais coceira nas dobras do corpo e as lesões eram em maior quantidade. Os incômodos atrapalhavam na hora de dormir, o que afetava o meu desempenho na vida pessoal e principalmente profissional. Naquele período, tive que faltar diversas vezes no trabalho, pois durante as crises os machucados sangravam, doíam, manchavam a roupa. Essa situação era constrangedora, pois as feridas surgiam no rosto, no pescoço e nos braços e eram mal cheirosas devido às bactérias presentes na pele, o que impactavam na minha autoestima. O risco de infecção também era preocupante. Eu até cheguei a ser internado porque tive uma infecção generalizada em decorrência das feridas da dermatite. Elas foram porta de entrada de uma bactéria. Por isso, fiquei 24 dias em observação no Hospital do Servidor Público Estadual. Aí ele diz que a situação melhorou mesmo quando começou a tratar a doença com Dupilumab. Dupilumab, desculpa. Agora os sintomas são leves, independentes da temperatura, explicou Arthur, que já foi internado 3 vezes no Hospital do Servidor Público Estadual por causa da dermatite atópica. E ele é seu paciente, não é isso, doutor Mário? Sim, o Arthur eu conheci justamente numa dessas internações. Ele estava na enfermaria da infectologia, num quadro que a gente chama bacteremia, que seria essa infecção generalizada. Tudo que ele falou bate isso. Agora, pode acontecer, não são todos os pacientes, são poucos. Eu tenho outros pacientes, porque como a gente é referência, a gente atende casos mais graves, né? Mas existe essa possibilidade. Ele estava realmente bem ruim, preocupante. Na época a gente ainda não tinha essa medicação que ele está tomando, a gente controlou a infecção em primeiro lugar, aí você esquece a dermatite, você tem que tratar primeiro a infecção. Eu já tive pacientes também com septicemia, que é uma infecção pior ainda, de tratar em UTI. Aí você trata a infecção primeiro para depois tratar da dermatite. Ele tomou algum tempo de corticoide, muita conversa, muito cuidado também com toda a parte. Ele tinha uma depressão muito importante também por conta da doença. Não conseguia trabalhar, ele é funcionário público, trabalha, mas atrapalhava no exercício da profissão dele, ele é professor. E depois a gente teve a oportunidade, o Hospital do Servidor Público tem essa questão, alguns remédios de mais alto custo a gente consegue para os pacientes. Ele tomou primeiro uma outra medicação, que é um imunossupressor, e agora começou já há acho que uns 2 anos, não sei exatamente, e com uma boa resposta. Ele tem acompanhado tudo, não vai ficar perfeito, mas está com uma qualidade de vida muito melhor, voltou a trabalhar, a fazer suas coisas, tudo. Ele chegou a ter que tirar licenças aí por conta da dermatite, e graças a Deus agora está evoluindo bem. Nós temos outras medicações também hoje em dia, só para pegar o gancho. O Dupilumab é uma delas, mas nós temos uma outra categoria que a gente chama de inibidores de JAK, que temos experiência também tem uma boa resposta. E o tratamento tem evoluído bem, satisfatoriamente. A gente está conseguindo bons resultados com as medicações mais modernas. O grande problema é o acesso.
São medicações de alto São custo. caras, de alto custo, né? E aí esperamos que os nossos legisladores aí tudo consigam envidar esforços para conseguir melhorar o acesso dessas medicações. Já está melhorando. Hoje em dia, o Dupilumab já está no rol da ANS para pacientes de convênio que tenham tomado imunossupressor antes, a gente já consegue. E a outra categoria, que são as medicações que são por via oral, a gente chama inibidores de JAK, também tem uma perspectiva de logo a gente ter um maior acesso. Estamos Legal. ansiosos. É muito importante nessa colocação e o acesso realmente às medicações. Isso é uma necessidade e a Assembleia Legislativa debate sempre, né, sobre isso, políticas públicas que aumentem esse acesso, que é importantíssimo. Eu vou voltar agora para a Carla e falar um pouco da questão psicológica, Carla, e me veio dois assuntos aí com os comentários do Dr. Fernando, do Dr. Mário também. Como no seu consultório chegam, que nem ele contou, dos dois irmãos, né, que os pais achavam que era perda de cabelo. Como é que você consegue desvendar esses mistérios, né, no seu consultório? Porque às vezes essa reclamação pode chegar no seu consultório e às vezes o pai fala, cai o cabelo do meu filho, né? E às vezes tem toda uma história por trás. Como é que a psicologia consegue desvendar isso? Muito boa pergunta, e eu também já tinha até feito uma anotação aqui para eu comentar, né, o que o Dr. Mário falou sobre as manias dos hábitos. Realmente nós somos seres de hábitos e muitas vezes o paciente não omite porque ele quer, ele omite porque ele não sabe, ele não se dá conta. Imagina uma pessoa que ela faz, né, o transtorno de escoriação, por exemplo, ela faz as feridas na pele, às vezes com pinça, com a mão, com a unha, e você vê que aquelas lesões aparecem mais onde as mãos alcançam. E ela não se dá conta, porque ela está acostumada. E aí, quando você observa, você pergunta, o que é isso? A pessoa, é porque eu cutuquei, é porque eu fiz assim, mas aí você vê a quantidade, e nem sempre ela está com uma roupa que permite que você visualize, né? Eu lembro de uma situação que eu estava atendendo uma paciente, e agora, por conta da tecnologia, a gente atende online também. E aí fica mais difícil perceber, por isso que eu até coloquei algumas perguntas relacionadas na própria anamnese para fazer avaliação psicológica. Mas foi muito interessante, porque ela estava no apartamento e tocou o interfone. Ela estava era outono, se não me engano, e ela estava com uma manga de meia manga e com short. Quando ela levantou para atender, eu vi a perna dela cheia de lesões. E aí eu perguntei, eu não tinha como saber. Ela não trouxe essa questão, né, como demanda, ela trouxe ansiedade. E aí a gente conversou, tal, e eu comecei a investigar, e óbvio que encaminhei também para o dermatologista. Mas é muito na observação do exame do estado psíquico, do estado físico, e observar mesmo que está sendo apresentado ali, porque muitas vezes a pessoa não verbaliza. Agora, doutor Fernando, o senhor, né, que tem essa expertise de atender pacientes acamados, pacientes em casa, eu acredito que seja muito complexo o senhor chegar na parte psicológica, né? Porque o senhor vai lá, faz a sua análise, né, das questões, né, de contato, feridas e tudo mais, mas esses pacientes também têm questões psicológicas que podem influir na pele deles no dia a dia, né? Como é que é esse cenário? Sim, quando o paciente tem interação, a gente sempre estimula um ambiente que ele possa compartilhar com a gente, e nem sempre o médico é o principal ponto de contato do paciente, né? Às vezes ele se afeiçoa a algum outro profissional e a gente deixa esse profissional centralizando essas demandas do paciente, mas toda a equipe vai tratando isso de forma multidisciplinar ou transdisciplinar, né? Onde cada um sabe a responsabilidade do outro, mas as responsabilidades vão se entremeando. Quando o paciente não tem interação, a gente utiliza muito o artifício da família, né? Da família falar como o paciente se apresentou no período, ou quais são as principais demandas que o paciente apresentou, sejam elas dermatológicas, clínicas ou psicológicas, e aí a gente consegue abordar isso. Que aí a gente não trata só o paciente, né? A gente trata o binômio, que é o paciente e a família no domicílio, que aí é um pouco do que a Carla está falando. Às vezes a gente tem que ampliar um pouco o olhar, né? Dar um passo para trás para olhar o paciente e o local como um todo. Eu tive um professor de dermatologia que ele brincava que
se da entrada do paciente do consultório até ele sentar, se a lesão fosse visível e a gente não fizesse pelo menos um diagnóstico principal e 2 diagnósticos diferenciais, pelo menos a gente ia esperar 1 mês para diagnosticar esse paciente. Porque, de fato, as doenças dermatológicas, elas são bem visuais, né, doutor Mário? Elas são bem iconográficas. Aí é quando a gente amplia para a questão psicológica, a gente precisa de um acompanhamento. Nem sempre o paciente vai conseguir contar isso tudo para a gente. Então, é ampliar o olhar e utilizar outros artifícios, principalmente o contexto da família e o relato da equipe multidisciplinar. Interessante. Agora, doutora Carla, outra coisa que interessante durante a nossa conversa, que eu acho legal a gente tomar, que todos nós, né, estamos aqui um jornalista gravando um programa, 2 médicos, uma psicóloga, mas a gente tem uma vida lá fora. E aí o paciente ele chega no médico com um sintoma e o médico tem que ir lá dar o diagnóstico clínico e tal. Mas foi o que o doutor explicou, o cara estava com a tia doente, com a mulher passando por uma dificuldade, com medo de perder o emprego, vários fatores que ninguém tem o costume de chegar numa consulta médica clínica e abrir tudo isso, né? Você imagina, você chega lá, doutor, sabe o que aconteceu? Aí você fica, né, o tempo todo. Como a gente consegue inserir a psicologia nesse contexto, a gente tendo a análise, que às vezes não é muito fácil, né? A pessoa ter acesso a um psicólogo, né? A pessoa conseguir esse acesso e mais ainda, né? Uma questão que é mais complexa, a pessoa perceber que precisa dessa ajuda. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde a gente, 24 horas por dia, tem cobranças, tem satisfações a dar, seja no emprego, na família, nas questões aí do dia a dia, que gera uma forte pressão. E aí eu te pergunto, como lidar com tudo isso? Tá, então vamos lá. É muito importante tocar nesse assunto, porque isso tem a ver até com as gerações, né? As pessoas mais velhas normalmente têm mais resistência de procurar ajuda psicológica, porque elas veem isso como vulnerabilidade, e elas não querem ser fragilizadas, enfim, não querem se mostrar dessa forma. Hoje, por conta do acesso à informação, as pessoas estão com a mente mais aberta, então elas realmente procuram. Mas eu acho importante enfatizar, assim, se uma pessoa está, né, trocando de emprego, está com a tia com câncer, está passando por uma separação, é natural que ela se sinta ansiosa, que ela sinta tristeza, as emoções estão sendo contingentes com o que está acontecendo. Agora, o problema é quando isso cronifica, quando não vai embora. E aí é muito recorrente. Hoje é por causa do emprego, por causa da tia, por causa da separação. Amanhã é por causa de outra coisa que está acontecendo na vida. E a pessoa não consegue elaborar, não consegue sair disso. Aí isso é um indicador importante. E via de regra, a gente acha que a gente dá conta de tudo. Eu acredito que isso funciona na psicologia, mas também na medicina. Se você está com algum tipo de desconforto, você normalmente não procura o psicólogo, você tenta dar conta sozinho. E todo transtorno psicológico, ele tem níveis, ele começa leve, moderado e grave. E muitas vezes a pessoa procura ajuda quando já está grave. E aí você precisa, muitas vezes, encaminhar para o psiquiatra, porque precisa de medicamento ali para ajudar na química cerebral. Então, tem alguma coisa que está desconfortável, está incomodando, vamos procurar ajuda, né? A gente não precisa lidar com tudo sozinho. Eu tenho uma paciente idosa, que eu tenho muito carinho por ela, e ela diz o seguinte, fala, nossa, mas por que eu demorei tanto tempo, né? Eu podia ter resolvido antes. Ela chegou para mim com um quadro, gente, de transtorno de pânico gravíssimo, ela passou com psiquiatra, passou com neuro, e agora ela está com remissão completa dos sintomas. Então tem tratamento, né? Vamos procurar ajuda, tem tratamento, melhorar a qualidade de vida. E um comentário, gente, uma curiosidade. O doutor Fernando, né, trabalha lá numa empresa de atendimento domiciliar. Eu já trabalhei também durante muito tempo coordenando treinamentos na atenção domiciliar e tentando levar informações para essa equipe multidisciplinar sobre a humanização da saúde, sobre postura profissional, às vezes até o tato com a família, que é desafiador. Então, transcende aí, né, as questões da mudança de decúbito, quando a gente fala de atendimento domiciliar. Eu achei curioso, esse mundo pequeno, né? Enfim. Verdade. A base é a comunicação, né, Carla?
a gente é comunicador a todo momento. E comunicação muitas vezes é tratamento, né? No seu caso, é a sua principal ferramenta de trabalho. E a nossa também, né? Então, é treinar toda a equipe para se comunicar bem, né? Saber como se comportar com o paciente é muito importante mesmo. Parabéns aí por essa trajetória profissional. Com certeza contribuiu para muito paciente. E é importante em todo momento ter esse cuidado, né? E ter essa autocrítica, né? Saber que você lida com pessoas, né? Sim. E a comunicação é importantíssima, a humanização também é muito importante. E hoje a gente depende aí de profissionais que atuam nesse ramo. E todos eles têm que ter a humanização em primeiro lugar. E eu acho que isso é um desafio que empresas como a sua, como que a doutora faz treinamento, enfrentam hoje, né? Porque você lida com o ser humano, mas você lida com uma coisa mais séria, que é a vida, né? Então é muito importante essa conscientização. Agora, doutor Mário, um negócio que aparece muito quando você fala de questão de pele, as pessoas ficam com medo. Ah, é contagioso, eu vou pegar aquilo, meu Deus do céu. E a pessoa não sabe nem o que é e já fica nessa história do contagioso. Alergia passa, doutor? Não, não. Ótima pergunta. Realmente é um receio, os pacientes sempre perguntam isso pra gente, mas isso pega, principalmente quando criança. E aí entra a questão de educação, eu acho que está sendo muito importante a nossa conversa para esclarecer isso. Eu já tive mais de um caso que eu tive que fazer ao contrário. Em vez de você dar um atestado para a criança não ir à escola, eu tive que dar para ela poder ir. Porque a professora fala, não, sua pele está toda ruim, tudo, você não pode vir na aula. E mesmo nível médico, às vezes a gente vai fazer uma interconsulta, o paciente está internado com um quadro de pele isolado. Não precisa isolar, né, um paciente. Então, não é contagioso, dermatite atópica é mais amplo, na verdade, que a alergia, como eu falei, a alergia é um pedacinho da dermatite atópica, mas não é uma doença contagiosa. Mesmo esses casos que infeccionam, a infecção é para ele tem uma tendência a infeccionar, ele tem uma população de bactéria na pele alterada, então ele não vai sair passando aquela infecção para todo mundo. O que vai ser contagioso vai ser uma sarna, né, que é a escabiose, coisas assim, uma micose, pode pegar por toalha, por coisas assim, mas as dermatoses alérgicas não são contagiosas. A base é genética, influenciada por fatores aí ambientais, sociais, como a gente falou, emocionais, etc. Importante, né, essas colocações. Agora, no paciente, né, que está lá no leito, né, você vai visitar em casa, no home care, né, na verdade esse termo não veio na hora que eu falei. Você tem os cuidados, vocês medicam, mas o que tem evoluído em termos de tratamento? E aí ele faço a pergunta, doutor. O cuidado, ele entra como uma terapia principal, que é a mudança de decúbito, o cuidado sempre observar as lesões, ou seja, não tem medicamento que faça o milagre de agir sozinho. É isso mesmo? Ah, com certeza. O atendimento domiciliar, ele trata várias doenças de base, né, que habitualmente cronificam o paciente. Hoje a gente tem pacientes simples em atendimento domiciliar, um pós-AVE isquêmico que está só fazendo uma fisioterapia para reabilitar, melhorar a qualidade de vida, voltar à independência. Mas hoje em dia, no atendimento domiciliar, a gente tem paciente dependente de ventilação mecânica, pacientes graves, que se não fosse essa ferramenta mesmo de atendimento domiciliar, eles ficariam no hospital pelo resto da vida. Então, o atendimento domiciliar, ele é uma proposta de atendimento onde você traz o paciente para o conforto da família, colocando ele e a família no centro do cuidado, né? Então, a gente tira aquele desconforto do hospital, da UTI, de monitor bipando toda hora, de aferição de pressão de madrugada, nada disso. Então, de fato, a gente consegue personalizar o cuidado. E por mais que você cuide de pacientes,
ao tocar um paciente, lembra-se de que é um homem cuidando de outro, né? E que é de um amor de alguém, é de uma paixão de alguém, é de um filho, é de um pai de alguém. Então, esse olhar tem que ser sempre muito importante, Guga, porque a mão humana é o diferencial de qualquer tratamento. Sabe que uma vez isso veio me lembrar a tua declaração, eu vi um profissional, e eu não vou citar porque eu não perguntei para ele nada, cuidando tão bem, que eu falei, doutor, nossa, o senhor está cuidando tão bem e tal. Ele falou, amanhã posso ser eu que estou nessa cama. Né? E essa reflexão, acho que pouca gente faz. Então é importante, né, a gente lembrar disso, né, que o ser humano, né, tudo na vida é recíproco. Hoje sou eu, amanhã é você, então a gente tem que se colocar no lugar dos outros, né? Doutor Mário, uma consideração. Eu só queria complementar por um conceito perfeito que o Fernando falou, você também, Guga. Atendimento domiciliar é prevenção, não é tratamento. Tratamento o cara já tem. É tudo o que ele falou, você vai prevenir que esse cara vá para uma UTI, para um hospital. Por que que os convênios hoje em dia e o próprio SUS a gente tem, onde eu trabalho a gente faz isso, o servidor tem atendimento domiciliar, é para evitar, na verdade, você está economizando. Gera economia de custos para a saúde, isso é importante. Você está tirando esse cara. E não é economia errada, não é, eu vou cortar e se vire, não. A Carla sabe muito bem disso, você botou um cara dentro de um hospital e ele está deprimido. Lógico, está preso num quarto, sai do convívio da família, tudo. Isso gera o quê? Também depressão física, propensão à infecção. Por que que você tem muito mais infecção dentro do hospital? Você tem uma população de bactérias diferente e você tem um hospedeiro, um paciente já propenso a pegar a infecção. Então, tudo que eu puder fazer para esse cara não chegar no hospital, melhor. Eu atendo uma paciente em casa com úlcera, uma osteomielite, alguma coisa assim, e o convênio paga lá um enfermeiro que vai todo dia fazer os curativos para ela. Ah, mas é caro, usa curativo oclusivo, não sei o quê. É muito melhor do que essa paciente fazer osteomielite, internar e ir para uma UTI, como ela já teve que fazer. Então, é melhor. Assistência domiciliar, eu acho que é o termo mais adequado, é prevenção. E é muito inteligente, a gente tem que incentivar esse tipo de cuidado, em todos os níveis. Exato, é importantíssimo esse relato. Eu quero opinião sobre isso, já que a gente entrou nesse assunto. O tema é pele, mas eu quero a opinião da Carla, que também organiza treinamentos e gestão em relação a isso. Complementando, né, o que o Dr. Mário disse, gente, prevenção em saúde é a palavra-chave da saúde. Se a gente prevenir, a gente evita muito problema lá na frente. Eu acho que independente da área onde a gente atua, né? E humanização, é um ser humano cuidando de outro ser humano, como disse o Dr. Fernando. A gente não esquecer o nosso papel ali. Às vezes a gente banaliza a nossa ação, né? Está cansado, está estressado também. Nós também, né, temos ansiedade, estresse, nós também ficamos cansados. Mas se você se propõe a fazer algo, procure fazer bem feito, o mais bem feito possível. Não é só sobre o outro, é sobre você também, você está em paz consigo mesmo, enfim. Legal, Carla. Legal, doutor Mário, doutor Fernando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. A gente esteve aqui discutindo doenças de pele. Eu vou querer um destaque final e uma mensagem em relação a essas doenças de cada um de vocês, da Carla falando da parte psicológica que influi na pele, porque nós já estamos indo aí para os momentos finais do nosso programa. Eu vou começar agradecendo e pegando o destaque final do Dr. Fernando. Muito obrigado, viu, doutor? Guga, eu que agradeço. Assim, é muito importante a gente falar de atendimento domiciliar, doença crônica, doença de pele, aqui para uma população que vai ter a possibilidade de abrir o horizonte, sabe? É importante a gente pensar que o paciente vai estar no centro do cuidado, independente onde ele esteja. O que é importante é que ele esteja sendo bem conduzido por uma equipe e que ele esteja feliz onde ele está sendo cuidado, porque isso vai trazer melhora para o tratamento e melhora para o serviço de saúde, né? Para o setor de saúde. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar essa mesa com esses dois especialistas aí, super ponta firmes, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos aí toda a colaboração e a possibilidade de vocês estarem, vir até aqui ao estúdio da Rede Alesp para dar esse esclarecimento para a população, que é importantíssimo. Doutor Mário, mesma coisa, muito obrigado e uma consideração final.
Eu que agradeço também o Fernando e a Carla, a gente sempre aprende. Voltando ao meu tema, dermatite atópica, foi uma doença negligenciada, vamos dizer, por muitos anos, agora está em mais evidência. Eu sempre fui um batalhador por essa doença, eu fiz meu doutorado com isso. Lembrar também que, na verdade, a maioria dos casos são leves e moderados. Aqui a gente, obviamente, vai pensar e falar dos casos como o do Arthur, que são mais graves, mas a maioria evolui bem, tem os cuidados gerais que nós falamos, de banho, roupa, hidratante, etc. E alguns, uma porcentagem, evolui para o grave, principalmente aí algumas crianças, mas mais adolescentes e adultos. Tem o que se fazer, eu acho que tem assistência, tem que procurar o dermatologista, os alergistas também cuidam de dermatite atópica, os casos mais leves, os pediatras também têm condições. Eu acho que foi muito bom, eu agradeço muito pela oportunidade, eu luto muito pelo bem-estar dos pacientes com essas doenças de pele e isso aqui foi uma grande oportunidade. Eu tenho só uma colocação mais a fazer, um dos remédios já está aprovado pela Conitec, mas no estado de São Paulo ainda não padronizou, que é a ciclosporina, e aí é uma queixa que eu faço, por que o estado de São Paulo até agora o nosso paciente paga R$500, R$600 pela ciclosporina e para dermatite atópica a gente ainda não tem disponível. Então, aí a sugestão. Uma sugestão, desculpa, eu sei que foge da pauta, mas é só aproveitar a oportunidade. Viu? A sugestão e o relato. Doutora Carla, muito obrigado pela participação. As suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu gostei muito desse debate e uma pena que já acabou, achei que passou muito rápido. Mas vamos lá. Uma informação que eu quero deixar aqui para todos que estão assistindo é que não se acostumem com o desconforto. A vida é muito curta para a gente viver mal. Tem alguma coisa incomodando? Procure ajuda. Né? Autoconhecimento. Como é que eu era? Como é que eu estou? O que eu quero para o futuro? Projetar para o meu futuro? E não achar que vai dar conta de tudo sozinho, porque a gente não dá conta. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês. O tema de hoje foi doenças dermatológicas, as doenças de pele que aumentam ou não no calor. A gente esclareceu bastante sobre isso. Se você perdeu algum trecho, você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!